Olá, uma boa tarde a todos que acompanham esta live nas páginas da Gazeta do Povo. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no site da Gazeta do Povo, trazendo aqui todas as informações deste domingo de eleição. Chegou finalmente o dia do primeiro turno das eleições 2018. A gente está desde cedo acompanhando todas as informações sobre a votação dos candidatos, dos eleitores. Estamos ao vivo também lá na página da Gazeta do Povo, trazendo atualizações em tempo real. E aqui nesse programa, agora da tarde, a gente vai falar um pouco como que foi o dia até agora de votação e também trazer alguns analistas, algumas análises sobre o que temos aí após o encerramento do horário de votação, né? O início da abertura da apuração, que teremos então algumas definições já. Câmara, Assembleias, Senado, 2/3 do Senado será definido hoje e também se teremos definições em primeiro ou segundo turno, tanto para governador de vários estados, também para a presidência. A gente vai trazer algumas análises, então, nesse sentido agora, nesta live aqui da Gazeta do Povo. Comigo aqui no estúdio, Nayade Piva, repórter, vai também trazer algumas informações do Foco Nacional e também me ajudar aqui para trazer esses comentaristas. Boa tarde, Nayade. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, assinantes, ouvintes, espectadores da Gazeta do Povo. A gente está agora já aí há 6 horas desde que abriu a votação na maioria do território nacional, né? Desde que às 8 horas no horário de Brasília, eleitores do Brasil todo começaram a votar. A gente tem os candidatos a presidente do Brasil, a presidência, todos eles já votaram, depois a gente vai mostrar isso também. Em boa parte dos estados também o mesmo tipo de movimentação com os candidatos já votando. A eleição já começa a se encaminhar para o encerramento da votação. A gente teve agora pela manhã a ministra Rosa Weber, a ministra Rosa Weber do TSE, em conjunto com a procuradora Raquel Dodge, elas fizeram um pequeno balanço e divulgaram alguns números em relação a esse dia de eleição, a eleição do primeiro turno. Elas estavam ali com jornalistas do Brasil todo, também do mundo, fizeram questão de ressaltar a lisura do processo eleitoral brasileiro, a confiança que a população tem no processo democrático, tem no processo eleitoral, tem nas urnas eletrônicas. Isso foi algo que foi bastante ressaltado, talvez até mesmo por a gente ter visto aí ao longo das discussões das eleições muitas dúvidas, questionamentos serem levantados em cima da urna eletrônica mais do que até mesmo em outras eleições, em cima do quão democrático esse processo está sendo. A gente sabe que o mundo todo olha para esse processo no Brasil esse ano com um pouco mais de atenção do que olhou em outros anos, então elas fizeram muita questão de ressaltar isso e repassaram alguns números. Esses números são da manhã, né? Claro, eles já podem ter se atualizado. A gente ainda vai ter um balanço do final do dia, mas só para a gente ter um pouco a noção do que vem acontecendo nesse primeiro dia de votação. Então, amanhã, às 10 horas, o que as ministras repassaram. 310 urnas de zonas eleitorais haviam sido já substituídas, o que equivale a 0,06 do total de urnas. Foram instaladas, né, dispositivos instalados, a gente tem no Brasil todo 454.493. Esses dados aí, então, de incidentes foram coletados em conjunto com os TREs, os tribunais regionais. Também até aquele período, 38 registros de ocorrências contra candidatos e contra eleitores haviam sido já registrados, inclusive com prisão, né? Uma prisão em São Paulo, inclusive, envolvendo um candidato. Então, foram 38 registros nesse período da manhã. E aí a gente tem também, além desses números nacionais, a gente tem alguns números aqui do estado do Paraná que dão um pouco da dimensão desse primeiro dia de eleições. Então, nesse domingo, foram 39 acionamentos da Polícia Militar para crimes eleitorais. Então, são chamados que foram registrados desde a madrugada até as 11 horas da manhã, 1.000 adesivos de candidatos em todo o estado. Esses são alguns números aí que dão para a gente um pouco da dimensão do que tem sido esse dia, um dia que há relatos aí no país todo de muita fila, né? O sistema de biometria, que ainda não foi implantado no país todo, mas cada vez mais estados começam a implantar, somado a um grande número de candidatos que as pessoas têm para votar, e aí um tempo
às vezes longo dentro das cabines, então muitos registros de fila, muita gente enfrentando dificuldade nesse sentido, mas assim, pelos números oficiais o que a gente tem é pouca confusão, digamos assim, né? Um dia razoavelmente tranquilo. E aí sobre a questão da votação, a gente ainda tem algumas telas, né, para mostrar principalmente para quem vai votar agora no período da tarde. São poucas horas ainda aqui. No Paraná, a votação segue até às 5 horas, então são um pouco menos de 3 horas para votar, mas assim, prestando um serviço ainda. Quem não saiu, desde de manhã a gente está acompanhando, as sessões estão com filas, porque este ano são realmente muitos votos, são 6 candidatos, 6 números, então tem aquela orientação que não pode entrar com o celular ali na urna, então o ideal é já sair de casa com a colinha. Então a primeira informação que a gente vai passar agora, um serviço para quem ainda não votou, é a ordem ali dos candidatos, como que vai ser, qual é a ordem que você tem que digitar os números, de preferência já deixa anotado tudo certinho na ordem para facilitar ali na hora. Então tem na tela ali uma colinha que está lá na Gazeta do Povo, primeira votação, deputado federal, 4 números. Segundo, deputado estadual, são 5 números. Primeira vaga de senador, 3 números. Segunda vaga de senador, importante que não dá para votar 2 vezes no mesmo candidato para o Senado. Se isso acontecer, se a pessoa colocar o primeiro voto no candidato e na segunda vaga colocar o mesmo número, aquela votação é considerada nulo. E depois, em quinto lugar, é para governador, então são 2 números apenas. E por último, nesse ano a ordem mudou um pouquinho, por último é o voto para presidente também, 2 números. Então essas são as informações sobre a ordem de votação. Quem ainda não foi votar ou quem já está ali na fila, pode estar assistindo essa live, é importante já chegar com esses números prontos para facilitar e tentar evitar essas filas que a gente tem registrado desde o começo aqui da votação. Outra informação importante para quem ainda não votou é aquela informação sobre brancos e nulos. Então, a gente vai falar um pouquinho assim, qual que é a diferença desses 2 votos, como também fazer esse voto. Tem muitos mitos sobre isso, a página da Gazeta do Povo tem as informações sobre o que é verdade e o que não é sobre votação brancos e nulos. Então, primeiro, brancos e nulos são a mesma coisa? Segundo a legislação eleitoral, eles têm significados diferentes. O que é o voto nulo? Votar nulo significa não manifestar preferência por nenhum candidato, o que pode ser feito digitando um número inválido na urna eletrônica. Então, colocar um número que não corresponde a nenhum candidato, você vai saber porque não vai aparecer a foto de ninguém, não vai aparecer a indicação que é uma legenda. Se aconteceu isso, e confirmar, esse voto é nulo. O voto em branco, tem a teclinha, aliás, do voto em branco. O que ele significa? Uma outra atitude é abdicação do direito à escolha, uma espécie de tanto faz. Ainda que representem manifestações diferentes, esses 2 votos são registrados apenas para fins estatísticos e descartados na apuração final. Ao contrário do que sustenta o mito de que os votos brancos migrariam para um candidato. Então, lembrando, esses 2 votos, eles são descartados, a apuração leva em conta apenas os votos válidos. Agora, nessa reta final, a gente começou a reparar nas pesquisas que eram dados as informações de intenção de voto no candidato e depois os votos válidos. Então, a gente fica sabendo ali, quando tem o voto válido, se vai ter primeiro ou segundo turno, por exemplo, se um candidato atingiu a maioria dos votos válidos, ou seja, descartando os votos brancos e nulos. Tem mais uma informação também importante, essa tanto para agora, como também após a eleição, que é como justificar os votos. A Nayade tem aí? Pronto. Na mão está aqui também já. Então, para justificar aqui no dia da eleição. Para fazer a justificativa no dia da eleição, é só se dirigir a uma sessão eleitoral na cidade que estiver, procurar uma mesa receptora de justificativa. Normalmente tem uma indicação lá, justificação de votos, tem uma plaquinha, é ali. O eleitor vai apresentar o título de eleitor, um documento com foto, e um requerimento de justificativa eleitoral que ele vai preencher ali na hora. Esse formulário fica lá à disposição nos cartórios eleitorais, nas centrais de atendimento ao eleitor, no site do TSE, até 10 dias antes do pleito, né? Já passou, mas hoje é para estar lá também. Para justificar depois da eleição, hoje não deu para votar por qualquer motivo, ele pode ser feita essa justificativa na internet, no sistema Justifica do site do TSE ou também diretamente aos cartórios eleitorais. Quem for ao cartório eleitoral deve levar também o formulário impresso, esse que é disponibilizado no site do TSE. Tem um formato ali para preenchimento manual e um para preenchimento pelo site. Tem que anexar uma cópia do título de eleitor, um documento de identificação, junto com o documento comprobatório da impossibilidade.
ou seja, um atestado médico, comprovante de viagem, entre outros. Vai lá no juízo eleitoral da sua inscrição para análise. Então, esse documento vai para o juiz eleitoral. E é imprescindível que o eleitor saiba qual o endereço do seu cartório eleitoral. Também é possível fazer essa consulta lá no site do TSE. E para quem optar pelo sistema, justifica, então essas informações anteriores foram para quem for ao cartório eleitoral, pelo sistema justifica, tem que ter atenção para preencher os formulários corretamente, anexar os documentos exigidos, porque o eleitor pode incidir em crime eleitoral se a Justiça Eleitoral entender que agiu de má fé. Importante ressaltar que quem está em débito com a Justiça Eleitoral não pode usar esse recurso, então é só para quem até agora fez tudo certinho nas últimas eleições. Precisa ir até o cartório eleitoral, nesse caso, né? E prestar atenção se o estado de seu domicílio eleitoral tem convênio com o TSE. Os estados que têm esse recurso em 2018 são Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Zona Eleitoral Exterior. Depois da justificativa, o cidadão recebe a confirmação e poderá acompanhar a situação do seu processo lá no site do TSE, consulta o andamento. Então, informações para justificar valem tanto para hoje, mas também nos próximos dias, quem não pôde votar. E queria falar ainda mais uma coisa sobre o voto nulo, o voto branco, né? Retornando ali até tem uma tela anterior nossa ali, que ela fala sobre um mito do voto branco, ou o voto nulo ele poderia talvez anular a eleição. Muita gente já viu essa história, né? 50% mais um de votos nulos, isso anula a eleição, não vai valer, nenhum candidato que está inscrito vai poder se candidatar de novo, coisas desse tipo. Isso não é verdade, não é verdade. Voto branco e nulo não anula a eleição, como a Marcela explicou. Os votos brancos e nulos, eles têm ali uma proposta, na prática eles não são contados dentro dos votos válidos, mas eles estão dentro do processo eleitoral normalmente. Em parte essa confusão acontece porque existe no Código Eleitoral uma possibilidade de anulação de eleição quando mais da metade dos votos são votos que têm uma nulidade. A palavra é parecida, mas o conceito é bem diferente. Ele não é um voto nulo. A nulidade dos votos seria como o caso de um candidato que fraudou as eleições, tem uma comprovação de que havia uma falsidade. Então, digamos que metade dos eleitores existe como comprovar que outras pessoas foram votar no lugar deles, qualquer tipo de fraude, de coisa fora das regras do jogo eleitoral, nesse sentido. Existe essa previsão para casos extremos, para casos de que realmente essas eleições foram fraudadas, essas eleições não são válidas, aí sim haveria uma nulidade, não tem nada a ver com voto nulo, são coisas bem diferentes, é por isso que um pouco existe esse mito, portanto, assim, voto branco, voto nulo, voto em candidato, está tudo dentro das regras, nada disso anula a eleição. Acho que de serviço para o pessoal que vai votar e que vai acompanhar a apuração era isso, né, Marcela? Era isso. A gente vai passar agora a falar um pouquinho sobre como foi o dia da votação. Quem acompanhou a nossa live de manhã, a gente falou muito da votação dos candidatos a governo aqui do Paraná. A maioria já tinha votado, a gente mostrou fotos, alguns vídeos. Agora a gente vai registrar a votação dos presidenciáveis. A gente tem imagem, praticamente todos eles. Vamos começar lá mostrando na tela o voto desses presidentes. Temos o Álvaro Dias, do Podemos, votou aqui no Paraná, lá em Londrina. Temos aí Geraldo Alckmin, que foi ao local de votação acompanhado da esposa. Jair Bolsonaro, do PSL. Votou no Rio de Janeiro, né? Saiu de casa Ele depois de alguns dias em repouso. Foi praticamente o primeiro a votar dos presidenciáveis. Pelo menos a informação que a gente teve, ele foi bem cedinho ali para a urna, talvez o primeiro mesmo. Ciro Gomes, do PDT. Aí no Ceará. Temos aí Guilherme Boulos, do PSOL. A gente falou um pouco mais cedo também sobre a questão de identificação, né? Se você pode usar camiseta, adesivo. Então, nesse caso é bem claro aí, o candidato e a família toda está lá adesivado com o número. A manifestação individual é permitida, a pessoa pode usar essa camiseta, esse adesivo, contanto que não seja uma manifestação silenciosa e que não seja um grande número de pessoas juntas com essa identificação visual, né? Então, nesse caso ali, ele estava ainda seguindo as regras. Tem aí a votação de Fernando Haddad, do PT. Votei em São Paulo, né? Fui acompanhado da esposa também. Isso. Agora aguarda a Manuela, que deve ir para lá encontrá-la. E Cabo Daciolo, do Patriotas. Na imagem dá para ver mais a Bíblia do que o próprio candidato, mas essa foi uma marca dele
né, durante toda a campanha. Teve toda uma situação, né, voltando ali no Daciolo, uma senhora que estava de cadeira de rodas precisava subir a escada para votar, ela não tinha elevador ou algo do gênero, então o próprio cabo pegou ela em meio a uma multidão, ele ajudou ela a subir a escada, foi um momento ali no voto do candidato que acabou sendo uma imagem marcante também. E por último, agora a gente tem a imagem da votação de Henrique Meirelles, do MDB. A gente tem também, dos presidenciáveis, são esses que temos as imagens. Estamos no aguardo de uma imagem de Marina Silva da Rede, ainda não temos. A Gazeta do Povo fica aqui no Paraná, mas a gente tem pessoas acompanhando esses candidatos Brasil afora, mas da Marina a gente fica devendo a imagem nesse momento. Assim que tivermos também, ela vai para o site da Gazeta, de repente, se der tempo, a gente passa aqui para vocês. E temos também um personagem muito importante das eleições, ele já está aí há anos como alguém bem nos holofotes, votou aqui em Curitiba, votou cedo também, que é o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da Lava Jato, aqui da 13ª Vara Federal, aqui da Justiça Federal do Paraná. Então, o que votou, ele não quis se manifestar, falou que não era o momento dele falar, é o momento dos políticos, mas claro, a votação dele foi acompanhada com grande interesse pela imprensa, por ser esse personagem central aí já no jogo há alguns anos. Votou rapidamente, né? Foi aplaudido por alguns as próprias pessoas que estavam ali também, que eram no mesmo local de votação, foi aplaudido, comentou isso, né? Não queria se pronunciar, essa foi a votação do Moro, agora pela manhã também aqui em Curitiba. Exatamente. Agora a gente vai passar a falar um pouquinho sobre o que temos por vir de futuro de Paraná, do Brasil, também fazer uma análise do que passou nesses últimos 45 dias aí de campanha eleitoral, até um pouco antes, né, mas nos 45 dias que ficou bem concentrada essa discussão sobre o futuro após o resultado das urnas, né? A gente vai começar com uma análise aqui feita pelos colunistas de Política Paraná, aqui da Gazeta do Povo. Então, uma análise sobre o cenário local, o cenário paranaense. Então, um bate-papo que colunistas de Política Paraná, o Rogério Galindo e João Frei, eles comentam os momentos decisivos que vivemos aqui na campanha e a trajetória dessa campanha eleitoral aqui no estado do Paraná. Dias todos de campanha aqui no Paraná, Galindo, uma campanha que teve ali momentos muito decisivos, mas que parecem que mudaram um pouco a trajetória da eleição, né? Qual a análise que você faz desses principais momentos que a gente teve? Olá, João. Então, justamente, né, eu lembro do cientista político Emerson Sérgio falando da campanha de 2008 aqui em Curitiba, com o Beto Richa e a Gleisi, e acho que foi muito parecido. Se você olhar os números no começo da campanha e no final, eles não mudam. O Sérgio, brincando com a campanha de 2008, dizia que a campanha de 2008 não existiu, porque se não tivesse acontecido nada, continuava igual. E aqui também a gente tem meio que essa impressão. O Ratinho, desde o começo como líder, a Cida desde o começo como a principal perseguidora e o João Arruda como um terceiro lugar que não conseguiu, aparentemente, mudar esse cenário desde o começo. Lógico, tudo isso a gente está falando antes da apuração dos votos, mas é o que a gente tem até agora. A corrida para o Senado, por sua vez, foi muito mais complicada, muito mais cheia de reviravoltas, principalmente por causa da prisão do Beto Richa, né? O Beto Richa, no dia 11 de setembro, foi para a cadeia e isso mudou os fatos, né? Acho que esse foi o principal fato da eleição, né? Desse tempo de campanha. Ainda assim, mesmo um fato dessa gravidade, uma hecatombe praticamente no grupo político, que era o grupo político que vinha comandando o Estado aí nos últimos 8 anos, pelo menos quase 8 anos. Mudou pouco a configuração da eleição, com exceção da própria campanha do Beto, né, que sofreu bastante. De novo, a gente está falando aqui antes da apuração, a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado da urna, mas pelo que a gente foi vendo, a campanha mudou muito de forma. O próprio governador, o ânimo dele em sair pedir voto, em sair participar de eventos de campanha, foi muito diferente após a prisão, mas se olhar para a campanha de governo, apesar do nome dele, da prisão dele ter virado o principal fato e o principal argumento de debate, né? Quando um candidato queria agredir o outro candidato, dizia, você era do grupo do Beto, aí o outro, para se defender, dizia, eu não era, você era desse, um era secretário, um era vice, quer dizer, foi o grande fato, mas ainda assim parece que não fez grandes mudanças, não teve nada muito substancial a partir daí na campanha do governo. Pois é, a Cida realmente é a vice do Beto, o Ratinho é secretário dele, e os adversários colaram isso nos dois, apesar da campanha do próprio Beto Richa ter naufragado, como você disse, todo mundo abandonou, todo mundo foi embora, deixaram ele falando sozinho praticamente, mas os dois não sofreram. O Ratinho e a Cida continuaram como favoritos e hoje, depois que começar a apurar aqui, a gente vai ver, mas aparentemente devem terminar em primeiro e segundo, a gente não sabe se com segundo turno ou não, mas continuam sendo as campanhas mais fortes
sem nenhuma contestação. Agora, no Senado, a gente sabe que o Requião, desde o começo, era o segundo candidato mais forte, junto com o Beto Richa, mas com o naufrágio do Beto, houve o surgimento de nomes mais ou menos novos, né? O Flávio Arnes não é um nome tão novo, a gente sabe que ele já foi senador, já foi candidato ao governo, mas o Oriovisto, por exemplo, e o Alex Canziani, que hoje são vistos como possíveis senadores, de fato, ninguém esperava no começo que eles chegassem onde estão aqui, né? É mais ou menos a estratégia que o próprio Flávio teve quando foi eleito senador lá atrás, que era esse terceiro voto, o segundo voto, uma terceira via, né? Acho que é por aí que veio o caminho. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa campanha foi como ela passou em silêncio, né? Você não via a campanha na rua, você não via, talvez pelo período muito curto, talvez pelas dificuldades de financiamento, mas eu nem sei se tanto dificuldade de financiamento, porque como as candidaturas aqui eram todas muito ligadas aos caciques dos partidos, quer dizer, a Cida casada com o tesoureiro nacional do partido, o João Arruda é sobrinho do presidente local aqui do partido, e o Ratinho... O Ratinho tem dinheiro do bolso, se for o caso, dois partidos à disposição dele, PSC e PSD, que sempre foram partidos dele, e colocou mais de R$1 milhão na campanha, o pai dele também colocou mais de R$1 milhão, mas ainda assim você quase não via campanha na rua, não via muito essa movimentação de campanha. Confesso que eu não decorei nenhum jingle ao longo dessa campanha, isso que a gente está acompanhando isso diariamente, estou saindo incólume dessa campanha, talvez com jingles ainda da campanha passada na cabeça. E muito também acho que pelo fato da campanha nacional estar muito polarizada, e acabou engolindo a campanha regional, né? Você vê todo mundo falando de Bolsonaro, de Haddad ou dos candidatos em geral, e isso parece que meio que deixou a eleição local em segundo plano, né? Ninguém se preocupou com o Ratinho, ninguém se preocupou com o Cida. Parece que o eleitor foi acordar para a eleição, se é que acordou. No finalzinho foi ver agora os debates da RIC, da RPC, e isso talvez tenha tido uma influência maior do que todos os outros atos de campanha anteriores, quando as pessoas estavam mais prestando atenção no destino do país, que também é importante, mas acaba ofuscando. Por isso é que tem muita gente, inclusive, que diz que deviam ser datas separadas para as duas eleições, porque de fato as pessoas acabam não prestando atenção no senador que estão elegendo, nos deputados que estão elegendo. Se não presta atenção nem no governador, imagina um deputado estadual, por exemplo. Acho que um outro fator também é que é uma nova geração de candidatos ao governo, né? Esses três principais candidatos nunca tinham disputado, então quer dizer, se você tem alguém que tem uma trajetória política maior, você já tem as pessoas que ou são adeptas ou são contra aquele candidato, né? Ou se mobilizam para fazer campanha a favor, ou se mobilizam para campanha contra. Então você tem o lernismo e o antilernismo, o requianismo e o anti-requianismo. O Requião é um candidato, mas candidato ao Senado, não foi candidato ao governo, ao contrário de 2014. E acho que essa nova geração de políticos também pode ter esfriado ainda, talvez sem tanta torcida como em situações anteriores, né? Tá certo, a gente vai ver agora, abrindo as urnas, o que foi que de fato aconteceu, quem é que de fato levou a melhor, mas tudo indica que as pesquisas que a gente viu aí ao longo desses 45 dias de campanha mostraram que a campanha foi realmente muito morna, sem maiores discussões, sem maiores reviravoltas. A gente fica aqui na expectativa para saber se no Paraná vai ter segundo turno ou não. Tudo isso vai ser revelado mais ou menos até às 6h30, 7 horas da noite, e a gente vai estar aí também comentando tudo isso, não só hoje à noite aqui no estúdio, como nos próximos dias e nos próximos 4 anos, né, João? Exatamente, agora termina uma apuração e começa outra, né? Termina a eleição e começa a apuração do próximo governo. Então a gente vai seguindo acompanhando aqui na Gazeta do Povo, agora é com vocês aí no estúdio. Essa análise dos nossos colunistas Rogério Galindo e João Freire, daqui a pouco, inclusive, eles estão de volta aqui no estúdio, já com os resultados da votação, fazendo toda essa análise aqui do Paraná. Como a gente viu, inclusive, não tem como descolar a análise do Estado da eleição nacional. Foi algo que esse ano, até mais do que em outros, foi impossível. A eleição nacional não está pairando aí em cima das discussões dos estados. E por falar no nacional, a gente tem, para colocar aí na tela, a votação da candidata Marina Silva, votou no Acre. Ela foi para lá ontem, né, encontrou a família, hoje mais cedo votou, e essa é a imagem de candidata à presidência que tinha ficado faltando, né? Um pouco antes no programa a gente havia mostrado a imagem dos demais. Dos principais, né? A gente sabe que também não estão todos, infelizmente, mas agora a gente vai falar também da eleição nacional, vamos continuar com esse enfoque, trazendo análise aqui do time da Gazeta do Povo, de colunistas. Quem acompanha já o site da Gazeta, quem acompanha aqui as redes sociais já conhece boa parte desses nossos colunistas e comentaristas, que traz agora para a gente algumas análises, tanto assim do que passou na campanha, o que podemos esperar
após o resultado das urnas. A gente vai começar com Márcio Coimbra, comentarista da Gazeta do Povo, estrategista político. Márcio Coimbra defende que a eleição deste ano não é necessariamente uma continuação, assim, ela não se parece tanto com a eleição de 2014. Ela se parece com uma outra eleição lá atrás, a de 1989. Márcio Coimbra na tela. A eleição de 2018 não se parece nada com as últimas eleições que enfrentamos no Brasil. 2014, 2010, 2006, 2002 ou 98 e 94. Essa eleição ela tem uma clara identificação com a eleição de 1989. Nós fechamos desta vez um ciclo de 30 anos que se inicia com a nova República e vem em um fechamento agora. O Brasil tem a tradição de a cada 30 anos realizar uma renovação de fundo na sua política, fazendo um rompimento com todas as relações políticas anteriores. Foi assim com o fim de Vargas e o início de Jânio, foi assim com o fim do regime militar e o início de Fernando Collor. Se quisermos ir mais atrás, ainda foi o fim da política com café com leite, assim que chegou Getúlio ao poder. 2018 representa mais disso. Portanto, o centro político não teria espaço nessa campanha. Alckmin errou desde o começo, achando que o Brasil caminhava para um centro. Nós caminhávamos para uma eleição extremamente polarizada. Ela se tornou polarizada entre a direita e entre a esquerda, Jair Bolsonaro e o PT. Mais uma vez foi uma eleição entre o petismo e o antipetismo. O PSDB, que sempre ocupou o lugar antipetista desde 1994, errou o tom nessa campanha e perdeu o discurso do antipetismo para Jair Bolsonaro. Essa nova direita que surge no Brasil é uma reação ao politicamente correto e à dominação que existiu no Brasil das esquerdas, seja a esquerda social-democrata, com Fernando Henrique em 2 mandatos, seja a esquerda sindical, que foi liderada por Lula e depois por Dilma. O que o Brasil está passando é uma renovação. Essa renovação ela vai mostrar um novo quadro político. Este novo quadro político provavelmente será montada após a sucessão, com o realinhamento das forças políticas, com o surgimento de uma direita, com o surgimento de uma nova esquerda, com a renovação das lideranças e novos nomes chegando à realidade política do Brasil. Ademais, os outros candidatos que se apresentaram nessa campanha também não conseguiram engatar o seu discurso. Todos aqueles que caminharam pelo centro não conseguiram chegar a um resultado satisfatório, seja Álvaro Dias, seja Henrique Meirelles, seja Geraldo Alckmin. João Amoedo mostrou que existe um pedaço da população muito preocupada com o tamanho do Estado, e o discurso liberalizante do Novo conseguiu encontrar algum eco, porque o partido sair de 0 para onde chegou nesta campanha já é uma grande caminhada. Ademais, nós temos também o trabalhismo, representado por Ciro Gomes. Vejamos que terminamos assim como 89. Alguém que representa a direita um pouco mais disparado na frente, o PT em segundo lugar, com o trabalhismo em terceiro, um PSDB que ocupa o mesmo percentual que Mário Covas ocupou em 89 e também um candidato do PMDB, ali como Ulisses Guimarães, que foi Henrique Meirelles, com muito poucas intenções de voto. Essa eleição se parece muito com 89. Veremos quais serão os próximos passos, o que será desse realinhamento político brasileiro, o que será do novo governo e o que poderemos esperar de um novo processo político que pode durar mais 30 anos. E agora a gente vai dar uma olhada na análise do economista Pedro Fernando Neri, ele também colunista aqui da Gazeta do Povo, e ele vai falar um pouco sobre um tema que foi visto com certa importância ao longo desses 45 dias, desses últimos meses em que a discussão
eleitoral ganhou força, principalmente a presidência, que é a economia. Na última semana a gente viu, inclusive, um avanço aí, a Bolsa de Valores, ela acumulou uma alta de 3,75% ao longo da semana, apesar de uma leve queda aí na sexta-feira. O dólar, a mesma coisa, né? Uma valorização, na verdade, uma valorização do real, que o dólar acabou voltando aí para o patamar de 3,85, um patamar que desde o dia 9 de agosto, lá no início da campanha eleitoral, o dólar não se encontrava aqui no Brasil. Então, o tema da economia aí com a questão das reformas, da retomada do crescimento, tudo isso foi muito pautado, foi muito questionado dos candidatos. E o nosso colunista Pedro Neri faz um balanço do programa econômico dos principais candidatos à presidência. Vamos conferir. No âmbito das campanhas, a gente teve um protagonismo talvez inédito de um economista na campanha, que foi o ex-banqueiro ou banqueiro Paulo Guedes, assessor do candidato Jair Bolsonaro. Tudo que Paulo Guedes falava sempre via depois seguido de muita polêmica, até pela posição de favoritismo do Bolsonaro. E talvez por isso a gente não teve nessa candidatura uma vontade de discutir grandes temas, até porque tudo que parece que Paulo Guedes toca vira uma controvérsia muito grande, existe muita distorção. A gente viu, na minha avaliação pessoal, um tratamento talvez injusto de questões que ele colocou, como a questão da CPMF ou da reforma tributária que alterasse as alíquotas do imposto de renda. Tudo isso foi muito distorcido. A própria fala do general Mourão sobre o 13º, que foi talvez aí a medida econômica mais discutida nos últimos dias, também foi cercada ali de muita fake news. E no âmbito das propostas que realmente apareceram nessa campanha, eu acho que a melhor proposta que a gente teve, embora tenha sido discutida timidamente, meu destaque seria para a proposta do candidato Henrique Meirelles e do seu economista José Márcio Camargo, de criar o que eles chamam de pró-criança, uma espécie de ProUni para creches. A gente tem uma defasagem incrível, um déficit incrível de creches no Brasil. Essa é uma medida que as creches são consideradas pela literatura de economia o melhor investimento em educação que o governo pode fazer, quer dizer, que traz maior retorno social, maior retorno econômico, muito mais do que ensino fundamental, médio ou a própria universidade. Para quem estiver interessado, quem trabalha muito com isso é o prêmio Nobel James Heckman. E dado esse grande déficit de infraestrutura, a proposta do Meirelles era que o governo pagasse inclusive creches particulares para mães que precisam colocar seus filhos na creche. A gente viu um debate muito grande nessa eleição sobre desigualdade no acesso ao mercado de trabalho entre homens e mulheres. As creches viriam para ajudar nisso daí também, né? Quer dizer, melhorar a inserção da mulher no mercado de trabalho. A gente viu uma polêmica em relação ao general Mourão falando sobre a pobreza entre famílias que são chefiadas por mães. Então, essa seria uma proposta que teria merecido maior discussão nessa campanha, que pessoalmente eu acho que foi a melhor proposta nova apresentada, o Pró-Criança do Meirelles. E a pior proposta fica por conta do SPC, a promessa do Ciro Gomes de tirar todo mundo do SPC, nunca falou direito como ia fazer isso. Pelo que me parece, seria uma bolsa banqueiro, transformar em uma dívida privada que os bancos têm e colocá-las no tesouro. Então seria algo que iria ao sentido contrário do que o próximo presidente precisa fazer em termos de ajuste. Talvez não melhorasse a situação dos endividados, até porque os bureaus de crédito têm como avaliar se poderiam ter acesso a essa informação, quer dizer, essas pessoas pagaram suas dívidas ou elas tiveram o nome limpo à força. Isso talvez não melhorasse o acesso ao crédito delas no futuro. E para piorar, veio como ideia estapafúrdia chamada de aval solidário, um consórcio de devedores em que uma pessoa entra com uma dívida e pode levar a dívida de outras 10 pessoas junto. Misturou ali uma ideia boa que existe na Ásia e na África em relação ao microcrédito. Enfim, uma confusão danada e que foi apenas uma proposta populista aí que buscando ganhar votos. Então, meu destaque aí seria, ao final desse primeiro turno, a boa proposta do Henrique Meirelles de ampliar o acesso a creches, os grandes impactos na economia, e a pior, o SPC, um bolsa banqueiro que ia dar uma confusão danada e prejudicar enormemente a
Esta análise do economista Pedro Fernando Neri. Agora a gente vai acompanhar o analista político e colunista também da Gazeta do Povo, Mário Vitor Rodrigues, que faz uma análise da corrida eleitoral como um todo, pela presidência, que em geral foi protagonizada por Jair Bolsonaro e pelo PT. Eu digo PT e não o candidato do PT, porque a gente chegou a ter mais de um, né, em momentos diferentes. Então ele fala um pouquinho sobre como que foi a corrida eleitoral ali com esses dois protagonistas na maior parte do tempo. Certamente uma das eleições mais conturbadas desde 1989. E olha que passamos já por 2 impedimentos de presidentes. Dessa vez, contudo, o PT, maior partido do país e mais popular, conseguiu encontrar um adversário à sua altura. Um adversário que, na verdade, foi criado por ele. Bolsonaro representa não só aqueles eleitores que acreditam que ele possa fazer, de fato, um bom mandato, mas representa a agonia, a repulsa, o rechaço ao petismo. O Partido dos Trabalhadores cultivou longamente esse sentimento. Há anos, há décadas, que o PT dividiu o Brasil entre nós contra eles, entre ricos e pobres, inclusive, por muitas vezes, abusando de determinados cunhos raciais. Bom, Bolsonaro representa isso. Representa não só um basta contra o establishment, não se trata exatamente de rechaçar o mais do mesmo ou políticos tradicionais. Bolsonaro, afinal de contas, vamos lembrar aqui, já está há 30 anos nessa estrada. Não é exatamente um noviço. Bolsonaro representa e surfou com muita categoria no antipetismo. O povo médio, não só a elite, não só o chamado coxinha, aliás, termo esse odiosamente criado pelos petistas, mas também o eleitor do baixo escalão social, aquele que luta mais para sobreviver, que ganha pouco, que pega a condução. Bom, esse eleitor também não quer mais saber de PT. Agora, é claro, não tem como saber se teremos ou não o segundo turno, ainda está cedo. Mas de uma coisa é certa, o PT já está chamuscado. Se tivermos um segundo turno, aí o Haddad vai ter que caminhar para o centro e parar com esse discurso de golpe, parar de falar que a elite isso, que a elite aquilo outro. Todas essas falas, todas essas posturas dos petistas apenas inflamam o sentimento contra o Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro, por outro lado, olha, não tem que fazer muito. E para não dizer que está tudo certo, que já ganhou, tem um desafio. Aquele que era tido por muitos como o grande prejuízo, que era o pouco tempo de televisão, fato esse deixado de lado com o atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, porque ele passou a ter uma exposição absurda na mídia, agora ele terá o mesmo tempo de Fernando Haddad, são 10 minutos. E aí é o seguinte, para quem está acostumado a usar a rede social, a usar o WhatsApp, a usar o Twitter e o Facebook, 10 minutos é uma eternidade. Aí você vai me dizer, poxa, mas então isso é bom. Eu não sei. Bolsonaro vai ter que, em outras palavras aqui, encher linguiça. Ou, pior ainda, será obrigado a dizer qual é o seu plano de governo. Será obrigado a falar sobre o país. Será obrigado a dizer como pretende solucionar a questão da reforma previdenciária, a questão do déficit fiscal. Enfim, existem uma série de questões que um presidente terá de resolver, terá de encarar logo no dia 1º de janeiro de 2019 e que Jair Bolsonaro precisa dizer ao que veio. O eleitor ferrenho para o Bolsonaro não está nem aí para nada disso que eu estou falando. Ele é Bolsonaro Futebol Clube, ponto final. Mas existe uma lacuna. Se tivermos segundo turno, existirá uma lacuna de eleitores que não se decidiram. Haddad irá para cima desse eleitor. Bolsonaro precisa fazer o mesmo caminho. Um forte abraço.
Mário Vitor falou um pouco aí de algumas questões do campo econômico, né, que estão em abertos, que precisam ainda ser melhor discutidas nessa eleição, ou, enfim, até seja num possível segundo turno, seja no período entre agora e 1º de janeiro, com a troca aí na presidência. E esse é um tema que o nosso colunista Pedro Menezes vai se aprofundar. O Pedro, ele é fundador do Instituto Mercado Popular. E aí ele fala um pouquinho aí na nossa análise o que o Brasil deve encontrar, deve discutir no campo da economia. Vamos conferir. No campo da política não faltou notícia nessas eleições. Teve o atentado de Bolsonaro, teve um candidato que entrou de última hora nas eleições porque o titular do partido estava preso. Teve um candidato de um partido novo que não tinha políticos, que nunca tinha disputado a eleição, disputando agora a posição com Marina Silva, que era uma candidata muito bem votada nas eleições anteriores. Teve o Alckmin perdendo o eleitorado histórico do PSDB no Sul e no Sudeste para o Bolsonaro, que também é um acontecimento histórico que colocou o nome do Bolsonaro definitivamente nos livros de história brasileira. Então, no campo político foi uma eleição muito atribulada. Mas na economia, o Brasil está passando por um período muito sensível, onde as decisões do presidente são muito importantes, e esse tema não foi discutido adequadamente nas eleições. O Brasil tem um problema que está travando o país desde 2014. Os gastos obrigatórios determinados pela Constituição formam quase todo o orçamento e custam mais do que os impostos que o governo arrecada. Os gastos que sobram no orçamento, como as obras públicas, o Bolsa Família, por exemplo, que na prática é um gasto obrigatório, são muito difíceis de cortar, você muitas vezes deixa obras paradas, são muito ineficientes cortar, e eles não cobrem o rombo que foi criado nas contas públicas pelos gastos obrigatórios. Então, o presidente que entrar agora em 2019 vai precisar reformar a Constituição, vai precisar pedir sacrifício para a população, vai precisar pedir sacrifício para os servidores públicos, porque boa parte dos gastos do governo é com a folha de pessoal e algumas regras constitucionais precisam mudar para que essa gestão seja feita de modo mais adequado. O presidente provavelmente vai precisar pedir sacrifício a todos os brasileiros com a reforma da Previdência, que vai ter que tornar mais difícil o acesso aos benefícios com idade mínima de aposentadoria, quase certamente. São coisas muito difíceis do Brasil fugir. É muito difícil a conta fechar sem a gente fazer esse tipo de reforma. E as pessoas não estão falando disso, os candidatos não estão falando como eles vão fechar essa conta, de quem eles vão pedir os sacrifícios. Então é uma coisa muito preocupante. O Bolsonaro e o Ciro propõem a reforma da Previdência por capitalização, que aumenta o déficit. É um tipo de reforma que eu concordo, que coloca a Previdência como um sistema de contas individuais, onde você poupa para pagar a sua própria Previdência. Mas essa proposta ela aumenta o déficit da Previdência atual na transição. Eles propõem essa reforma, mas não explicam como fazer. E as outras propostas de reforma da Previdência são muito vagas. Só o Amoedo fala em idade mínima, por exemplo. Quando o general Mourão foi falar sobre alguma reforma mais incisiva no âmbito do gasto com pessoal, ele falou sobre o fim da estabilidade de servidores públicos. Pouco depois ele foi censurado pelo titular da chapa, pelo Jair Bolsonaro. E o Haddad também tem dado diversas sinalizações de que não é a maior preocupação do PT. O PT tem sindicatos de servidores públicos muito interessados nessas reformas e que jogaram muito duro para que as reformas não acontecessem, inclusive no governo Lula, quando ele tentou a reforma da Previdência em 2003. Então, o cenário de discussão de reformas do Brasil não é simples, não vai ser fácil falar isso para o eleitor. Isso vai ter que ser dito quando o eleitor não for mais eleitor, quando o eleitor for cidadão, em janeiro de 2019. Esses temas inevitavelmente vão vir e a gente vai olhar para as eleições e pensar que a gente não discutiu adequadamente. A gente ainda tem 3 semanas aí no segundo turno, com candidatos, provavelmente vão ser o Bolsonaro e o Haddad, que vão ser instigados a responder esse tipo de questão. E um desejo que eu deixo aí para as próximas 3 semanas é que a gente comece a endereçar esse tipo de assunto, que a gente comece a falar desse tipo de problema, porque se a gente não falar agora, a gente vai lamentar em janeiro de 2019 a oportunidade que a gente perdeu agora durante essas eleições. Está aí a análise de Pedro Menezes, nosso colunista aqui da Gazeta do Povo, já falando um pouquinho sobre como que deve ser a discussão ali nesse segundo turno, que vamos descobrir em breve se vai realmente existir ou não, né, na eleição presidencial. Ao que tudo indica, sim, mas somente com o término da votação a gente vai ter essa informação.
pouco mais aqui de serviço para nossos leitores, para quem está assistindo essa live. A gente tem as informações ainda em tempo real lá na Gazeta do Povo, trazendo todas as informações desse dia de votação. Tem ali um tempo real das eleições aqui no Paraná, então com informações atualizadas a cada momento pela equipe que está na rua. Então, uma informação, por exemplo, que muita gente se deparou, que não foi algo antecipado, muitas mudanças de sessões eleitorais. A gente trouxe essa informação, tem imagem ali, inclusive, em locais que tem várias alterações, assim, são vários papeizinhos colados na parede com informação da alteração de sessão eleitoral. Então, muitos eleitores se depararam com essa situação quando chegaram, essa imagem mesmo aí, quando chegaram no seu local de votação, foram pegos de surpresa com a alteração da sua sessão eleitoral. Essa mudança que foi realizada para distribuir a votação e adequar espaços às necessidades dos eleitores, isso é informação do Tribunal Regional Eleitoral, mas gerou confusão e fez com que tivéssemos filas ainda maiores do que essas que já aconteceriam, justamente pelo número grande de votos que tem que acontecer ali no momento da urna. Então, teve mais ainda essa situação das mudanças das zonas eleitorais. Então, aí a gente tem um panorama de tudo que aconteceu durante o dia de votação. Quem ainda não deu uma olhadinha pode olhar lá, inclusive votos dos candidatos. A gente tem fotos aqui dos candidatos do Paraná, principais candidatos ao governo, ao Senado. Fotos dos locais de votação também, como é que ficaram. Graças a Deus, dessa vez a gente não teve muita sujeira. Essa não foi uma notícia que a gente precisou dar durante o dia muitas vezes. Teve um ponto de votação, você pode ver lá também no site aqui em Curitiba, que sim, foram encontrados santinhos, mas não foi... a gente pode ver pelas fotos dos candidatos chegando nos pontos de votação que não tinha realmente sujeira, né? Então foi uma novidade nessa eleição. E tem também o tempo real das eleições nacionais também. Né, a gente estava acompanhando o que teve por ali. Eu acho só que essa coisa da sujeira, ela talvez tenha um pouco de relação com a campanha mais light de dinheiro que a gente teve esse ano, né? A gente viu os candidatos viajando menos, teve menos tempo também, mas enfim, teve menos dinheiro, possivelmente por um maior controle aí de caixas 2, de corrupção. Tem gente que diz que isso pode ter sido um fator importante. Provável que sim, mas, enfim, de forma geral, o que a gente sabe mesmo é que as campanhas, também a proibição aí de alguns tipos de doação, né? As campanhas tiveram menos dinheiro e isso pode explicar aí o menor número de sujeira, enfim, um efeito bom das campanhas tendo menos dinheiro, né? No tempo real nacional, a gente tem também lá no site da Gazeta, dá para acompanhar, são todas as notícias aí do dia de votação, alguns compilados do que ocorreu ao longo da campanha. A gente tem dados aí de candidatos à presidência, dados de alguns estados também. Podemos observar aí o presidente do STF, Dias Toffoli, né? Ele ficou um tempão na fila, 50 minutos. Quer dizer, não foi só o povo comum que enfrentou bastante tempo de fila nessas eleições. E todo o compilado aí do dia da eleição que a gente tem, que segue agora até às 5 da tarde, né, no horário de Brasília que estamos, são mais 2 horas, mas ainda temos mais um tempo aí de eleições em função de outros fusos, mas tudo a gente vai acompanhar por aqui aí ao longo do período da tarde. E uma das coisas que a gente tem também publicado, tem verificado ao longo do dia, é a questão das fake news. Ao longo do dia, várias coisas foram surgindo, a gente preparou a Gazeta do Povo, os jornalistas da Gazeta do Povo estão buscando checar o máximo de informações possíveis, tudo que chega aqui pra gente, a gente reúne, coloca lá nesse espaço de fake news das eleições. Quem quiser, digita lá, procura fake news, Gazeta do Povo, eleições, vai achar esse espaço. Tanto do que é mito e, assim, até mesmo de algumas coisas que são verdadeiras, né? A gente teve, se puder subir e colocar um pouco lá em cima, tem uns boletins de urna com votação da Ásia e da Oceania, por exemplo. Isso aí. Esses boletins são reais, né? Foi confirmado. Quem já esteve num local de votação no momento em que a eleição se encerra, talvez já tenha visto que eles encerram a urna eletrônica, transmitem os dados via rede para a central do TRE, do TSE, mas é feita também uma impressão que
a impressão do resultado geral das urnas, que é distribuído ali entre alguns representantes das coligações, e também é feita uma impressão que ela é colada ao lado do local de votação. Muita gente talvez já tenha visto em seus locais. Isso, enfim, são esses boletins e eles foram fotografados e é uma confirmação de que eles são reais para demonstrar aí que a gente checa as notícias que não são verdadeiras e as que são verdadeiras, mas que a dúvida também a Gazeta do Povo busca verificar. A gente reúne esse material lá no especial de eleições fake news. Essa página que é muito importante tanto hoje, né, nesse momento de votação ainda, mas que também foi ao longo de todo o processo eleitoral e daqui para frente, porque a gente sabe como essa eleição tem sido viva em redes sociais, né, Facebook, WhatsApp, grupos de família, de amigos, em que muitos vídeos, muitas imagens que por si só podem parecer verdadeiras, então muitas pessoas pegam aquilo e compartilham, então é uma página que é um serviço muito importante para essa checagem com jornalistas que fazem esse papel de buscar informação oficial. Então, inclusive tem algumas informações sim que até o momento aparecem lá como não foi possível comprovar, mas a tentativa de descobrir a verdade sobre aquela imagem, sobre aquele vídeo, sobre aquele fato, ela é permanente, porque a ideia é trazer, né, para os leitores da Gazeta do Povo informação verdadeira. Então, tanto hoje, nesse momento de votação, mas também daqui para frente, segundo turno, esse combate às fake news, ele veio para ficar no jornalismo, é uma ferramenta muito importante, porque a gente sabe que as informações não são agora só via veículos de imprensa que elas circulam, né? Pelo contrário, elas estão muito mais fortes em muitos momentos nessas redes sociais, então o jornalismo agora assume esse papel também de checagem dessas informações. A gente está quase finalizando aqui essa live com esses serviços e com essas análises de logo mais quando começa a apuração dos votos. E antes a gente quer mostrar para todo mundo que está assistindo a página de apuração aqui da Gazeta do Povo. Ela já está no ar, então, lógico, por enquanto a gente ainda não tem nenhuma informação, né? As urnas ainda estão recebendo esses votos aqui no Paraná até 5 horas da tarde. Lembrando que para a eleição nacional tem uma diferença de fuso horário, vai até às 6 da tarde, que é quando começa então a apuração dos votos. Mas a página da Gazeta do Povo já está no ar, eleições. Gazeta do Povo /apuração, já dá para entrar lá, clicando ali em resultado do primeiro turno. Tem ali uma imagem já com as carinhas dos candidatos com a porcentagem, isso vai sendo atualizado à medida em que os resultados forem sendo computados via TSE, TRE. Então já está lá no ar a página de apuração da Gazeta do Povo e o convite para também acompanhar aqui na Gazeta do Povo, no site, no Facebook, no Twitter, está aí a nossa página de apuração. Então é resultado de Brasil inteiro, é resultado de presidente, também de governador. Nos estados dá para selecionar ali qual estado quer acompanhar. Lembrando que votação majoritária é mais simples de fazer a contagem de votos ali quando chega ao percentual que já totaliza se ultrapassa os 50% ou não. Então, às vezes, o resultado sai um pouco antes da apuração de 100% dos votos. Eleição proporcional tem que esperar ter os 100% dos votos apurados para fazer aquela conta das cadeiras proporcionais ao número de votos, né? Então, para todo mundo já conhecer aí como é que está a página de apuração da Gazeta do Povo. E fazendo um convite aqui, pouco antes do início da apuração, né, do fechamento aqui das urnas aqui no Paraná, então perto ali das 5 horas da tarde vai ter uma nova equipe aqui fazendo uma live, também nos canais da Gazeta, Facebook, YouTube, Twitter e na página da Gazeta, com vários analistas. Essa análise que vai noite adentro aí com já o resultado. Então, um convite para todo mundo acompanhar. Queria agradecer aqui também quem participou, quem ficou assistindo com a gente, aqui no estúdio a Nayade Piva, que ficou comigo no apoio e trazendo as informações aqui. Obrigada, Nayade. Obrigada, Marcela. E também para a nossa equipe técnica. Nayade, quer fazer isso, pessoal, reforçar então os convites, né, para acompanhar o tempo real da Gazeta do Povo, o tempo real de Paraná, o tempo real com todas as informações nacionais. Ele já está no ar desde manhã, tem muita informação lá, quem quiser não aguentar a ansiedade aí de esperar até as 5 da tarde, quando os resultados começam a sair, já quiser se informar, acompanha lá, acompanha a nossa página de verificação de fake news e também essa página dos resultados aí da apuração, que é uma página que está bem bacana, ela vai estar com todos os dados em tempo real, então a partir de 5 horas e alguns minutos já vai ser possível
começar a olhar as parciais, os resultados vão pipocando e dá para acompanhar em tempo real pelo site da Gazeta do Povo todas as informações que sobem no sistema da Justiça Eleitoral. Obrigada pela audiência. Agradecer também aqui os trabalhos técnicos do estúdio, do Alisson Martins e da nossa produção da Maria Eduarda Escrocaro. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, até.